Oi, gente! Faz um bom tempo, né, que a gente não tem um encontro. Mas agora vocês saíram das férias, né? E eu também. E agora a gente vai se encaminhar para um momento mais delicado, assim, eu posso assim chamar, porque vocês vão começar a ser preparados para a primeira comunhão, né? E é um momento muito importante, principalmente agora que nós estamos vivendo o momento da quaresma, que vai ser o tema do nosso encontro de hoje. Talvez um pouco atrasado, porque a quaresma já começou, sim, mas eu não, infelizmente, eu não posso fazer nada. Mas, obviamente, não tem interferência nenhuma o que eu vou falar agora, porque a quaresma começou na quarta-feira. Então, se você não se preparou assim em nada ou algo do tipo, fica tranquilo que não é ofensa nenhuma, né? Porque se vocês e as famílias de vocês não tinham a bagagem do que eu vou falar hoje, de boas, tá? Bom, vamos começar. A gente vai começar. Eu, no caso, né? Eu vou começar o encontro de hoje falando o que basicamente é a quaresma. Assim, na lata, a quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Você pode contar direitinho, você vai lá no calendário, você conta. A partir da quarta-feira de cinzas até determinado dia, que eu já ouvi vários dias que terminam a quaresma. Já me falaram que termina no domingo de Ramos. Eu já li que termina na quarta-feira da Semana Santa, né? Antes da quinta-feira. Óbvio, né? Se é quarta. E já ouvi falar que também termina no domingo de Páscoa. Então, né? E se eu não me engano, os 40 dias são da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, que antecede. São os 40 dias que antecedem a Páscoa, certo? Bom, só que se você for olhar assim mais pra dentro ou espiritualmente, a quaresma não são só os 40 dias que antecedem a Páscoa. Essa prática desses 40 dias é uma coisa muito antiga já. E o que foi, se eu não me engano, foi até criada pelos apóstolos. E eles inspiraram esses 40 dias do tempo que Jesus ficou no deserto jejuando. Palavra difícil de falar, muito J, né? Mas enfim. Como eu tava falando, os apóstolos inspiraram os 40 dias da quaresma nos 40 dias que Jesus ficou jejuando no deserto. Por isso, 40 dias. E bem, a Igreja Católica, ela pede de nós, né, cristãos, que nesse período a gente cumpra 3 coisas: a esmola, a oração e o jejum. A esmola basicamente a caridade, é você doar alimento, você fazer alguma doação para alguma instituição carente, você fazer uma doação para uma pessoa que está pedindo. Só que vale lembrar que uma passagem, né, que tá na Bíblia, nos Evangelhos, e que foi lida na quarta-feira de cinzas, que é quando você for fazer a esmola, que para não ser igual aquelas pessoas que só fazem para se aparecer. Igual quando trazendo pra nossa realidade, né? É igual, por exemplo, quando o famoso faz alguma boa ação e fica filmando, né? Fica fazendo stories pra postar no Instagram, fica fazendo publicação. Tudo bem, aquilo é um modo de você divulgar a instituição. Mas, né, se você for ver, também é um jeito que a pessoa acha de se autopromover, né? Pra ela chegar pros outros e ficar, ai, olha, gente, ai, olha como eu sou caridoso, olha como eu sou bondoso, que isso e aquilo. Só que para os cristãos, principalmente aqui na época da quaresma, não é assim. A gente tem que fazer a esmola, mas a nossa mão esquerda, que pra vocês aí tá aparecendo a direita, ela não tem que saber o que a nossa mão direita, ou esquerda, né, como vocês estão vendo, fez.
Então, quando você faz a esmola, você não tem que ficar saindo mostrando pros outros que o que você fez ou que você deixa de fazer. Claro que não. Você sabe o que você tá fazendo e, mais importante, Deus sabe o que você tá fazendo, que isso é o que mais importa. Bom, a esmola é super de boas, né? É fazer a caridade. E a segunda coisa que a Igreja Católica pede, que nós cristãos façamos no período. Minha dicção fica péssima, gente, desculpa. No período da quaresma, é a oração, que também é uma coisa completamente simples, né? Que eu espero que vocês, pelo menos, tentem orar todos os dias, né? Uma oração de agradecimento, fazer algum pedido, alguma coisa, né? E também, nessa mesma passagem que eu citei, que foi lida no Evangelho da Quarta-feira de Cinzas, Deus, Jesus, no caso, fala para os discípulos que não é para eles orarem como os hipócritas, né? Que oram no meio das praças para chamar a atenção dos homens. É basicamente a mesma coisa da esmola. Você não tem que orar, assim, para as pessoas saberem que você tá orando, para todo mundo virar e falar: ai, nossa, olha como essa pessoa é virtuosa, olha como ela como ela como ela é de Deus, essas coisas. As pessoas não precisam saber disso. Você tem que orar no seu íntimo, nem que seja assim, ajoelhado no seu quarto no escuro. Que o mais importante, né, que no caso é Deus, ele vai estar vendo o que você tá fazendo. E é isso que importa. A oração e a esmola, a gente tem que fazer para que Deus veja, não para que nós, né, os homens, vejam o que a gente tá fazendo. E bom, e a terceira e última coisa da quaresma é o jejum. E o jejum é uma prática que, obviamente, existe em todas as religiões, né? Até na nossa. E tem gente que, assim, faz jejum em outros momentos fora da quaresma, mas isso vai de pessoa para pessoa. O jejum basicamente você não comer ou não fazer alguma coisa que você goste muito. Por exemplo, eu e minha mãe, nessa época da quaresma, a gente vai ficar os 40 dias sem comer carne. E a gente só vai poder comer doce em um dia da semana. E isso pega muito, obviamente, porque eu gosto muito, assim. Eu não vou falar assim que eu gosto muito de carne. Mas tem uma coisa que tem carne que eu gosto muito, que é lanche, hambúrguer. E é difícil, porque assim, toda hora que você vai na TV ou que você entra em alguma rede social, aparece assim, aquele hambúrguer gostoso, 200 gramas de carne. Me dá até água na boca, mas eu não posso comer. Porque eu vou estar jejuando. E o doce também, porque eu gosto muito de doce. Eu vou ficar de comer. Eu sempre assim gosto de comer assim um chocolatinho depois do almoço, uma coisinha assim depois da janta. E eu vou ficar sem fazer isso. Só vou fazer isso um dia por semana. E pega muito. Gente, só foram, quarta, quinta, sexta. Hoje é sábado que eu tô gravando. Só foram 4 dias de jejum. E eu já me peguei pensando em comer doce depois da janta e do almoço todos os dias. E é basicamente esse o intuito do jejum, né? É você se privar de algo que você goste muito. Como, por exemplo... Quer dizer, por exemplo, não. O jejum, no caso, ele foi inspirado... Que eu já falei, né? Que a quaresma foi inspirada nos 40 dias que Jesus ficou jejuando no deserto. E, bom, o jejum é o que traz a gente, né, os cristãos que estão fazendo isso, para Jesus nessa época. Porque no deserto, Jesus basicamente não tinha o que comer, né? Se você for pensar. Porque ele não matava animais, ele provavelmente, acho que não devia nem ter água. E quando Jesus ficou jejuando, ele foi tentado muitas vezes. E a tentação, principalmente na época da quaresma, ela vem muito. Porque quando a gente faz jejum, a tentação vem. E sim, eu tenho exemplos de outras quaresmas que eu fiquei sem comer doce, que eu tive aniversários nesse período de quaresma e tinha bolo, tinha docinho que eu gostava muito. E eu fiquei com muita vontade de comer, mas eu não podia.
Porque eu estava jejuando pela quaresma. E é esse, assim, o motivo do jejum. É a gente entender que... Ai, fugiu as palavras, gente, peraí. O intuito do jejum é a gente entender mais ou menos o que Jesus passou naqueles 40 dias. Porque, obviamente, né, a pessoa assim no deserto, sem água e sem comida, a pessoa sofre. E o intuito do jejum é fazer a gente, assim, se colocar na pele do que Jesus já sofreu por nós, óbvio. E, bom, outra coisa, que também estava na passagem que eu estou comentando, que eu não lembro qual a passagem, depois eu coloco na descrição do vídeo desse evangelho, né, que foi Marcos. É que quando a gente fizer o jejum, não é pra gente, assim, ficar com cara, assim, de dó, igual o cachorro fica, assim, do nosso lado quando a gente tá comendo. Não é pra gente fazer isso, a gente tem que estar jejuando com um sorriso no rosto. Porque, como eu já disse, não é pros homens verem o que a gente tá fazendo. A única pessoa que tá vendo é Deus. E também, essas 3 coisas que eu falei, a esmola, a oração e o jejum, elas não são coisas separadas. Elas são coisas que a gente tem que fazer juntas na quaresma. Então, são 40 dias de jejum, 40 dias de oração e 40 dias de esmola pra gente se preparar pro ápice da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. A paixão e a ressurreição de Cristo. E, bom, todo ano, né, na quaresma, a Igreja Católica, ela traz um tema, né, que no caso é a campanha da fraternidade, pra gente refletir sobre esse tema. E o tema desse ano é fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Eu vi que teve muita polêmica acerca desse tema. E eu acho que não é uma coisa que deva ter. Porque o tema é ecumênico. Então ele junta outras religiões. E assim, tem muita gente que, infelizmente, ainda acha que nós, cristãos, somos a única religião do mundo, sendo que não é isso. Nós temos além, assim, dos cristãos católicos, nós temos os cristãos protestantes, né? Que, querendo ou não, é um braço da nossa igreja, concordando ou não, né? Nós temos os judeus, nós temos os muçulmanos, nós temos os espíritas, o pessoal do candomblé, da Umbanda. E todo mundo perante Deus é irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, eu acho muito importante pensar nesse tema da campanha da fraternidade como algo pra gente colocar em prática, porque eu falo por experiência própria. Tem vezes que eu me pego, assim, falando coisa ou pensando que eu vejo que é totalmente intolerante. E a gente não pode ser isso, porque nós vivemos num mundo... Não é nem mundo assim, ai, nossa, mundo globalizado. Mas nós vivemos num mundo... Porque, assim, até antes da globalização já tinha isso, né? Nós vivemos num mundo muito, muito misturado, com muita miscigenação. Tanto que a gente pode pegar até o brasileiro, né? A população brasileira ela foi composta por brancos, negros e indígenas. É uma miscigenação muito grande. Então a gente não pode nunca esquecer do diálogo que a gente tem que ter com os outros. E esse tema da campanha da fraternidade, ele vem lembrar isso, que nós não somos únicos no mundo e nós devemos sim ter o diálogo com outras religiões. É extremamente importante que isso aconteça, né? E bom, outra coisa que é importante falar. Vocês ainda não fizeram a primeira comunhão. Então, como vocês só possuem um sacramento, vocês não têm obrigatoriedade de fazer o jejum durante a quaresma. Porém, eu queria propor algo aqui que vai ser a atividade dessa semana. Porque assim, né? A quaresma também é um tempo de reflexão. Então, eu gostaria que vocês refletissem alguma coisa que você faz, que você sabe que é errado, mas você não consegue parar de fazer. Tipo, sei lá, por exemplo, fofocar.
Você sabe que é errado fofocar, né? Ficar comentando da vida dos outros. Só que é uma coisa difícil de você parar. Então, eu gostaria que vocês percebessem esses hábitos, assim, que são nocivos, tanto para a fé de vocês e para vocês mesmos, como para as outras pessoas, e que vocês escrevessem e que durante esses 40 dias vocês tentassem, no mínimo, não fazer isso. Certo? Essa é a atividade dessa semana. E vale lembrar que a partir do momento que vocês fazem a primeira... pegar aqui. A partir do instante que vocês fazem a primeira comunhão, no ano seguinte, na quaresma, já é obrigatório de vocês fazerem o jejum, assim, de alimentos ou algo do tipo. Mas também vale lembrar que vocês, a maioria, né, pelo menos, vocês são crianças. Então, vocês não devem fazer jejuns muito drásticos. Tipo, você, sei lá, pegar meu exemplo, vocês vão falar, eu vou ficar 40 dias sem comer carne. Não, os 40 dias não, porque vocês são crianças. Vocês estão em fase de crescimento, vocês precisam comer carne e proteína animal. Então, um exemplo é fazer jejum de carne na quarta e na sexta. Que a quarta remete à quarta-feira de cinzas e a sexta-feira remete à Paixão de Cristo, que já é um dia mais de jejum considerado pela Igreja Católica. E também a outra coisa que começa a partir de ser obrigatória depois da primeira Eucaristia é se confessar pelo menos uma vez por ano e principalmente se confessar no período da quaresma. Sempre tem, tipo, mutirão. Se eu não me engano, ano passado não teve, né, por conta da situação que a gente tá vivendo ainda. Mas nos outros anos, normalmente tem mutirão de confissões nas paróquias. E normalmente de semana tem paróquia que tem padre à disposição para fazer confissão. Então, lembra disso. A partir do momento que vocês fazem a primeira Eucaristia, o jejum se torna algo obrigatório, mas não um jejum drástico, porque vocês estão em fase de crescimento, vocês têm que comer. E confissão obrigatória uma vez por ano. E pelo menos que haja uma confissão no período da quaresma. E bom, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Sempre bom. Feedbacks, qualquer outra coisa, eu sempre sou todo ouvidos, porque obviamente eu não sou youtuber, eu estou gravando com a câmera do meu celular numa pilha de livro, no quarto da minha irmã, mas enfim. E falar que esse ano, se der tudo certo, né, talvez não nesse primeiro semestre, mas no segundo, vocês vão fazer a primeira Eucaristia e que os encontros agora, a partir, né, eles vão ser mais focados nisso. Então eu vou falar sobre confissão, sobre, assim, como a gente tá agora na época da quaresma, eu vou focar os encontros um pouco mais na trajetória de Jesus, né? Mas, obviamente, vou falar de confissão, da celebração em si, eu nem lembro. Eu nem lembro se eu acabei de terminar os sacramentos. Provavelmente vou falar mais sobre eles, porque eles são importantes. E, bom, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.